A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estou para mais um dia nós refletirmos juntos na palavra de Deus. Vamos, amados irmãos, aqui agradecer a Deus que estamos vivos, estamos de pé e colocar o nosso dia total nas mãos de Deus, para que tudo nesse dia nos aconteça para o bem. Amém? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor. Aqui, meu Deus, eu agradeço ao Senhor porque mais um dia estou viva e eu louvo e agradeço ao Senhor, meu Deus, pelo milagre da vida. Em nome de Jesus Cristo, me coloco em oração, Pai, a orar por mim, por minha casa e a orar pela vida de cada irmão e irmã que tem acompanhado a oração e a palavra do Senhor aqui neste canal. Visita, meu Deus, a todos os irmãos e irmãs que participam deste canal. E em nome de Jesus eu peço um dia abençoado, um dia próspero, um dia de livramento, de vitórias para todos nós. Coloco as nossas vidas e esse dia totalmente na direção do Senhor, Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço a vocês que ainda não são inscritos aqui neste canal, que se inscrevam aqui neste canal, para que você ajude, amados irmãos, este canal a crescer e esteja sempre a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas, que assim, amados, nós juntos levamos o Evangelho do Senhor a mais lugares. E a recompensa, amados, por fazer a obra de Deus, vem do céu, vem do Senhor. Amém? A palavra, amados irmãos, que Deus colocou no meu coração hoje para nós meditarmos, ela está no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 12 em diante. Ezequiel 14, 12. A justiça dos castigos de Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei as minhas mãos contra ela, e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela a fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Assim diz o Senhor Jeová. Amados irmãos, esta palavra que Deus trouxe hoje ao nosso coração, para nós meditarmos, para nós entender, né? Porque a palavra de Deus, quando nós lemos, é Deus quem fala conosco. Então Deus está nos falando hoje, amados, que quando Deus diz assim, ó, filho do homem, quando uma terra pecar, terra somos nós, terra é eu, é o irmão, é a irmã, é uma casa, uma família. Quando Deus diz terra, amados, nunca devemos esquecer, amados, que nós somos feitos da terra. Todos nós, seres humanos, somos terra, somos barro, somos pó. Nós vamos virar pó porque nós somos terra. Quando Deus fala terra, Deus fala de nós, amados, de nós. Então, o Senhor está dizendo que quando uma terra peca gravemente contra ele, ela está se rebelando contra ele. Quando uma pessoa, um ser humano, ele mata alguém, ele destrói um casamento, ele se prostitui a olho nu de todo mundo, ele está, diz a palavra de Deus, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, esta pessoa está se rebelando contra ele. Isto é como fosse uma afronta para Deus. Deus leva isso como uma provocação para ele. Por isso que ele está dizendo: quando uma terra peca gravemente contra mim, ela está se rebelando contra mim. Entende, amado irmão? Quando uma pessoa peca,
né? Não tem pecado grande e pequeno. Deus faz uma comparação na Bíblia aqui que pecados são todos iguais, né? Há pessoas que digam, mas fulano se prostitui, eu não faço isso. Mas essa fulana que não se prostitui, ela é fuxiqueira. Ela fala da vida dos outros. Ela mente. Ela é falsa. Então o pecado é igual. Independente do pecado que a gente cometa, pecado é tudo pecado, amados. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Porém, há pecados que Deus, ele tem isso como uma afronta para ele. Ele tem isso como a provocação para ele, né? Ainda mais quando a gente já conhece a verdade. Ainda mais, amado irmão, amada irmã, quando eu já sei que eu não posso me prostituir porque não agrada a Deus, eu já sei que eu não posso, né, levantar falso testemunho porque não agrada a Deus, eu já sei que eu não posso tirar a vida de ninguém porque isso não agrada a Deus. Então, quando a gente já conhece que esse pecado não agrada a Deus e a gente faz, então Deus leva isso como uma provocação para ele, ele leva isso como uma afronta para ele. E o que Deus está dizendo, amados? Deus está dizendo assim que então ele vai reter o pão da vida dessa pessoa. Deus está prometendo, é Deus que está falando. Ele disse, então estenderei as minhas mãos contra ela e tornarei instável o seu sustento do pão e enviarei a fome e arrancarei dela homens e animais. Olha, amados, Deus está dizendo que a pessoa que se rebela contra ele, que comete um pecado que sabe que não deve cometer, que não agrada a Deus e faz, ela está se rebelando contra ele. Então ele estende as mãos sobre esta pessoa. Ele vai tornar instável o pão, o sustento desta pessoa. Ele vai arrancar homens e animais da vida dessa pessoa. Que quer dizer, alguém da família, Deus vai acabando, exterminando com esta família. Animais, né? Em outras palavras, Deus quer dizer, vai tirando os bens dessa pessoa, né? Porque lá no tempo, né, passado, lá no início do mundo, quando Deus falava, né, na Bíblia, né? Aquele tempo lá, as pessoas não tinham automóvel como hoje, não tinham móveis como hoje, não tinham essas casas como hoje. Por isso os bens, né, dessas pessoas, os bens, as fortunas eram terras e animais. E é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que quando essa pessoa se rebela contra ele, é uma rebelação contra Deus, Deus entende assim. Então Deus estende as suas mãos contra a vida desta pessoa, tornando estável o sustento do seu pão e arrancando homens e animais dessas vidas, que quer dizer, arrancando pessoas da sua família, arrancando bens dessa família. Aí as pessoas que não entendem muito da palavra de Deus vão dizer, mas então Deus é mau? Não, Deus não é mau, Deus é amor. Porém, Deus é justiça. Porém, Deus é justiça. E desde o princípio do mundo nós sabemos que nós temos que agir com justiça e sabemos que Deus é justiça. Desde o início do mundo sabemos que tudo que plantamos, colhemos. Por isso nós temos que saber o que plantamos. Não é que Deus vai vir e vai ponhar o castigo. É que através da minha infidelidade, através da minha rebeldia, através do meu eu que está distorcido, eu estou adquirindo para mim tudo aquilo que eu faço. Eu estou adquirindo para mim as maldições. Porque é lei de Deus, é um estatuto, é uma lei, é uma criação que Deus criou de mandamentos para todo ser humano. Todo ser humano tem que cumprir. Aí, amados irmãos, entendam, eu acredito que assim como eu tenho visto, assim como eu vejo, se eu olhar lá para trás, eu vou ver em muitas vidas, em muitas famílias, e hoje ainda eu vejo em muitas vidas, em muitas famílias. Eu acredito que há muitos irmãos e irmãs aqui
que há de concordar comigo que você também já viu e tem visto. Famílias que se destroem inteira. Famílias que a gente vê, eu via lá no passado, eu vejo hoje, famílias que às vezes é o pai, é a mãe, é os filhos, é os irmãos, todos virados, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que um vai buscar bruxaria, outro vai na cartomante, outro vai pra balada, outro bebe, outro briga, e a família inteira um compra a briga do outro e vai lá espanca um e espanca o outro e vive brigando. Quem de nós não conhecemos famílias assim, que é a família inteira? E quem de nós que já não viu? Eu já vi, amados, e tenho visto. Famílias assim, que vivem assim, começar uma destruição. Eu já vi muitas famílias. E vejo. Começa uma matança total naquela família, uma destruição total. Um morre lá de câncer, outro morre de acidente, o outro morre numa briga, o outro morre de uma forma, de outra. Extermina essa família. Extermina. Isto é a mão de Deus. Quantas mães e pais que viveram a vida toda torta, criaram os seus filhos errado, vendo as coisas errado, a mãe e o pai brigando, a mãe separada do pai vai contra o marido, e o pai separado da mulher vai contra a mulher e volta, e assim brigam, e assim bebe, e assim a mãe sai brigar com a vizinha, e briga com outra. Quem de nós não conhecemos famílias assim, e que quando esses filhos crescem na adolescência, Deus permite, um tira a vida do outro, um cai de cama, um fica lá numa cadeira de roda porque toma um tiro, e assim a família vai se destruindo. Quem de nós não conhece famílias assim? Eu conheço muitos. E quando eu paro para olhar e pensar, eu lembro desde quando eu era criança de famílias assim. Que era a família toda, conhecido como valentes, como brigalhão, que causavam medo em todo mundo no bairro, na cidade, e que hoje pergunta se existe um da família. Tem família que não existe mais nenhum. Se tem famílias que ainda existem, às vezes 1, 2. Mas todos foram exterminados porque Deus permite, porque Deus estende as mãos assim, amados, para destruir mesmo, porque esta pessoa está se rebelando contra Deus. Deus tem assim como esta pessoa que é mal, essa pessoa que conhece, que não pode ser mal, mas ela é, Deus entende como uma afronta, como uma provocação para ele. E ele está dizendo que ele estende as mãos contra essa terra. Ele torna o pão estável, ele arranca homens, bens, família dessa pessoa. Ele permite. Não é que Deus arranca, amados. Entenda que Deus não é mau. É porque existe uma regra. Não sei se os irmãos conseguem me entender. Existe uma regra. Existe... isso é tudo no mundo espiritual, amados. Desde o início da criação do mundo, da criação do homem. Deus criou o homem, criou o mundo, mas ele tem os limites, ele estendeu todos os limites, ele impôs todas as regras. E ele é o fundador de tudo. Então Deus é o fundador de todo ser humano e de tudo que há na terra. E existe uma lei espiritual que vem de Deus desde o início. Não é que Deus é mau, mas ele impôs essa lei. Aquele que sabe que não pode fazer errado e fica fazendo, sabendo que não pode, Deus impõe as mãos contra ele. Então, pela própria infidelidade minha, pela própria rebeldia minha, pela própria teimosia minha, eu adquiro o mal de Deus. Entende, amados irmãos? Eu espero que os irmãos estejam me entendendo o que a palavra de Deus nos ensina. Uma pessoa que ela sabe que não pode estar errando, ela sabe que não pode estar fazendo errado, ela sabe que não está agradando a Deus, mas mesmo assim ela insiste no erro, ela mesma está adquirindo para ela, ao invés de adquirir bênçãos de Deus, está atraindo a maldição, ela está atraindo a ira de Deus para sua vida. É assim que está dizendo a palavra de Deus. Amados, quem de nós aqui já não conheceu, né? Quem? Eu já vi muitas famílias, muitos casais, muitas vidas, e eu acredito que os irmãos, né, que me ouvem, já viram muitos exemplos também
de famílias que eram bem estável, bem sucessivamente financeira, né? Uma família regrada de bênção, de prosperidade, mas era uma família que não dava valor a Deus, uma família que só pisava nos outros, uma família que só humilhava os outros, uma família que esquecia de Deus, Deus nem existia, eles esqueciam do ar que eles respiravam, que deviam a Deus, eles esqueciam, Deus não existia. Eles achavam que eles estavam por cima e pisavam em todos, esmagavam todos. Quem de nós não conhece uma família assim que foi lá no chão e que hoje vive mendigando o pão e que hoje vive trabalhando de empregado, sendo humilhado? Quem de nós não conhece uma família assim? Eu conheço muitos. Por quê? Porque através dessa pessoa ser arrogante, ser prepotente, ser pecador, viver na prática do erro, do orgulho, sabendo que não deve fazer isso, sabendo que isso não agrada a Deus, ela adquiriu para ela as maldições, ela adquiriu para ela a ira de Deus. Então Deus permitiu arrancar tudo. E como diz a palavra de Deus, que ele arranca alguém da família, ele arranca pessoas da família e arranca bens. Não é que Deus vai lá e arranca e faz. Isso está escrito no estatuto de Deus. É igual às leis que existe lá, o estatuto da mulher, o estatuto da criança e do adolescente. Aquela lei que foi instituída é aquela lei e basta. Tem que ser cumprida. É aquela lei e ponto. Aquela lei vale para toda a terra, para todo o país. Assim é as leis de Deus, amados. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o mundo, ele já criou um estatuto, uma regra, uma lei. E é essa. Por isso nós, muitos homens e mulheres, alguns até não têm o conhecimento das coisas de Deus, mas a maioria tem. E se erra e se peca sabendo, ele está adquirindo para ele a ira de Deus. Porque ele está sabendo que não pode fazer, ele está fazendo. Por isso, amados, que Deus ensina que aquele que anda com obediência, aquele que tem temor a Deus, que tenta servir a Deus da melhor maneira possível, que se desvia das coisas erradas, ele está adquirindo através da fidelidade, da obediência com Deus, ele está adquirindo as bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua casa. Aquele homem, aquela mulher que anda segundo a justiça de Deus, até viver mais tempo ele vive. Porém, aquele que não obedece a Deus e não obedece, não anda segundo a vontade de Deus, nem vida longa tem na terra, diz a palavra de Deus. Né? Vamos parar de dar exemplos aqui, porque nós conhecemos muitos exemplos, né? Eu conheço muitos exemplos de pessoas que conhecia Deus, mas não obedecia, conhecia Deus, mas se achava que nem pecador era, se achava santo, e hoje, né, foram pessoas que foram jovens, né, que não existem mais. Então, amados, as coisas de Deus é limpa, é certa, é santa, e através de nós andar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade, o juízo de Deus, nós alcançamos bênçãos, livramentos e vida longa para nós, para nossa casa. E diz mais o Senhor: ainda que estivesse no meio destas pessoas, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus disse aqui, amados, quando uma pessoa está pecando gravemente contra Deus, se rebelando contra Ele, Ele disse que Ele estende as mãos contra a vida dessa pessoa para arrancar pessoas da sua família, arrancar bens. E ainda que tivesse no meio desta pessoa, da vida dessa pessoa, da casa dessa pessoa, os 3 homens usados por Deus, Noé, Daniel e Jó, ainda que esses 3 homens poderosíssimos estivessem com esta pessoa, eles não livrariam esta pessoa das mãos de Deus. Amados, a palavra de Deus é séria. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Né? Os irmãos que tiverem Bíblia podem me acompanhar. Disse o Senhor que ninguém livra uma pessoa que se rebela contra ele, ninguém livra das mãos dele. Ninguém.
Então, amados, Deus não assusta ninguém, Deus não ameaça ninguém, Deus não chantageia ninguém, mas existe um estatuto, uma lei, uma ordem de Deus desde a criação inicial do mundo, desde quando ele criou os primeiros seres viventes na terra, desde quando ele iniciou o mundo, ele já iniciou o mundo já com seus estatutos prontos, com suas leis prontas, e aquele que busca, que anda segundo esta verdade, que é a palavra de Deus, ele adquire as bênçãos de Deus para sua vida. Porém, aquele que anda torto e que não quer obedecer a Deus, Deus tem esse como rebelião, como rebelde contra ele, e adquire para si as mãos de Deus contra. Ao invés de ser bênção para nossa vida, será então de maldição. Então, amados irmãos, vamos fazer a vontade de Deus, vamos andar na presença do Senhor, não vamos adquirir mal para nossa vida, nem para nossa casa, porque se nós olhar à nossa volta, amados, nós vemos o quanto Deus tem manifestado a justiça dele sobre muitas vidas, sobre muitos lares. Vale a pena servir este Deus, porque assim, amados, nós adquirimos de Deus bênção para nós, para nossa casa, para nossa família. E aquele que obedece a Deus e que honra o nome de Deus, vive mais tempo na terra. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra, guarde no teu coração, pratique e viva a palavra de Deus. Não tema as adversidades, não tema o medo, não tema as afrontas, não tema as lutas, amados. Porque pode vir luta que vier contra a nossa vida. Se Deus está na nossa vida, nós vamos vencer sempre todas as lutas e dificuldades. Se Deus é conosco, amados, nós nunca vamos ser perdedor em nada. Sempre vamos ser vencedores. Mas nunca vamos deixar de crer em Deus. A fé, amados, é fundamental na nossa vida, para Deus habitar na nossa vida e as bênçãos dele também ser concretizadas na nossa vida. Amém? Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, me coloco na tua presença, te agradecendo, Pai, por mais uma palavra maravilhosa, bendita. Louvado seja o teu nome, meu Deus, por esta palavra. Engrandecido e adorado seja Jeová por esta palavra. Aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. Eu lhe peço, ó Deus, leva esta palavra a muitas vidas, a muitos corações, Pai, qual o Senhor tem escolhido para fazer a tua obra. Aqui, meu Pai, eu me disponho a orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por todo homem e a mulher que quer largar, que quer abandonar o pecado, abandonar a vida errada. Este homem, esta mulher que tem conhecido ao Senhor através da tua palavra, está disposto, meu Deus, a fazer um concerto contigo, a largar a vida errada, mas ele não tem conseguido sozinho, Pai. Eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, entra nesta causa, dai força para este irmão, para esta irmã largar os vícios, largar a vida errada. Meu Pai, esta pessoa que não tinha conhecimento da tua palavra e agora ela está entendendo, meu Pai, de tudo que é certo, que é errado, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha confirmar o entendimento, venha confirmar, meu Deus, a tua obra sobre esta vida, sobre este coração, em nome de Jesus Cristo, porque todos os dias, meu Pai, que estamos vivos, nós temos a chance de ser melhor para o Senhor. Assim, Pai, eu lhe peço, Pai, tome a vida de todos os irmãos e as irmãs que oram, meu Pai, aqui através desse canal, Pai. Todo irmão e irmã que apresenta sua família, apresenta suas causas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu lhe peço, vai de encontro com estas vidas, vai de encontro com suas famílias, Pai. Entra nesta causa, nessa situação que esta pessoa tem vivido e colocado na tua presença, Pai. E dai vitória, dai livramento, dai a resposta da oração para este irmão, esta irmã, Pai. Assim eu lhe peço, meu Deus, e já te agradeço pelos milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.